E vamos nas outras alternativas. Por que não é a C? A C fala que os últimos governos brasileiros ampliaram o número de vagas no ensino superior, promovendo a construção de uma elite intelectual. Só que lá na conclusão, você tem o verbo assim, ó, se fizéssemos tudo isso, lembra lá do teríamos, ó, tem uma parte que eu mandei você sublinhar, teríamos o bom elitismo intelectual. Olha o verbo, teríamos. Se teríamos, é porque hoje nós temos? Não, né? Então, aumentou-se sim, ampliaram sim o número de vagas no ensino superior, mas ele inclusive critica isso, porque não é aumentando o número de vagas no ensino superior que você vai resolver o problema, porque ele fala que não é consumir aulas, é você acumular conhecimentos, tá? Mesmo que eu não tivesse lido todo o texto, nem tivesse lido o começo, dava para ter descartado a letra B e a letra C, só com a conclusão. Não precisaria da introdução, não. Ela só entraria para reforçar, mas dá para tirar a resposta da conclusão. A letra D diz que a ineficácia de nossa educação como um processo de acúmulo de conhecimentos é fruto do excesso de vagas no ensino superior. É justamente o contrário. Ele não está falando que o problema não está em você aumentar o número de vagas. O problema a pessoa estar ali sem condições nenhuma. Então, ele não tem uma base qualificada para estar ali, não é? E aí você observa que ele falando que... ele fala isso, que se a gente melhorar, e olha que o nome do projeto é escola. Escola está falando de quê? De base, né? Se o projeto que vai resolver esse problema recebe o nome de escola ideal, olha lá, o que ele está falando para você? Eu tenho que melhorar a base. E ele fala que com ela contaremos com uma educação de base qualificada e a possibilidade de ensino superior de qualidade, a qual as vagas sejam disputadas. E aí isso elimina a letra E. A letra E é aquela que você pensa que todo mundo que fala de educação vai falar isso aqui. O Brasil precisa ampliar sua visão político-pedagógica, abrindo as portas do ensino superior. Porque quando a gente pensa assim, pô, está falando de educação, está defendendo a educação. Ah, então ele está falando de quê? De abrir as portas do ensino superior. Não! Se ele está falando para você que na qual as vagas, ele defende que as vagas sejam disputadas. Se você quer disputa, você vai abrir porta? Não. Você quer que eles disputem, né? Você quer que eles disputem. Ele ainda reforça, e não oferecidas. Se eu vou abrir as portas, então eu não estou a favor de disputa. Ele quer... O que ele fala, então, traduzindo essa conclusão? Ele está falando para você que a saída para a educação é melhorar, não é, a base dessa educação. Tá? Para que lá na frente você não tenha que dar nada. Para que lá na frente todos possam disputar. Mas claro que disputar com igualdade. Não adianta você pegar aqui e dar uma base ruim e lá na frente você fazer ele disputar com um cara que teve boas condições de estar em bons colégios e lá na frente a disputa vai ser desleal. Claro que a disputa vai ser desleal. Mas não é você ampliando o número de vagas no ensino superior para colocar essa pessoa sem condição que você vai resolver o problema. O problema vai ser resolvido quando você melhorar a base dessa pessoa. E aí, quando chegar lá na ponta, eles vão chegar em pé de igualdade. E aí sim, você vai favorecer a disputa, mas uma disputa leal. E aí você vai conseguir, de fato, ter uma elite intelectual, não é? Então é isso que ele está dizendo para você. Então, a todo momento, ele está falando do ensino de base. Ele está falando que o projeto é o projeto de escola ideal. Ele está falando para você que não quer que as vagas sejam oferecidas. Ele é a favor que elas sejam, o quê? Disputadas. Mas ele é a favor que isso seja feito, o quê? Com a melhoria da base. Então, ele quer que você conclua que a saída para a educação no Brasil pressupõe a execução gradual, por isso tem que vir lá da base, gradual de um programa democrático de qualificação do ensino de base. É a única alternativa que fala de ensino de base. Todas as outras ficaram em ensino superior, ensino superior, ensino superior. E se você observar, eu coloquei para você que ele usa a palavra possibilidade. Depois que ele fala, ó, contaremos, ele usa o verbo contaremos todos com uma educação de base qualificada. Isso é a certeza. Olha o verbo. Contaremos com isso. E se a gente conseguir isso, aí você fala, e teremos, aí depois tudo é possibilidade. Seria o quê? As possibilidades de ganho com isso aí. Então, galera, a resposta era a letra A.
E a resposta estava ou não estava no início da conclusão? Estava. Tá vendo? E essa daqui também é uma prova, como eu falei, de segurança pública. Eu só não me lembro aqui agora, tá, galera? Que eu fui pegando de bancas diferentes, mas priorizei segurança pública, tá? E, de certa forma, as bancas, quando trabalham com segurança pública, elas têm um perfil, né? Elas costumam manter uma forma de fazer as questões. Então, para não fugir muito, que você pega uma área de tribunais, por exemplo, a banca pode trabalhar com textos, linguagens diferentes, uma temática mais voltada para a área jurídica. Quando você vê provas trabalhando com segurança pública, você pode ver que eles trabalham não necessariamente com temáticas na área de segurança pública, mas costumam trabalhar muito com essa coisa que está acontecendo no mundo, atualidades, né? Então, essa prova aqui, se eu muito não me engano, ou foi de inspetor, ou foi de investigador, né? Mas eu estou misturando aqui as bancas, por isso que às vezes eu não lembro exatamente, tá? Mas pode ter certeza, são bancas diferentes, porque como a gente não tem uma banca definida ainda, galera, o importante é você perceber o que acontece com as questões de interpretação de texto, independente de quem venha trabalhar. Saiu a nossa banca, o que a gente vai fazer? Traçar o perfil daquela banca. Tanto é assim que eu tenho alunos que fizeram provas do CESP, usaram essas técnicas e falaram, olha, Maria, eu só perdi 2 questões de português na prova do DEPEN, eu só perdi uma questão na prova da Polícia Federal, porque basicamente foram provas que trabalharam mais com interpretação de texto. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa mesma prova, na questão 16, olha o que ele pede. Para sustentar o seu ponto de vista, o autor recorre a todas as estratégias argumentativas a seguir, com a exceção de uma. Agora, seria aquela questão que eu vou no texto, no corpo do meu texto, e eliminando possibilidades. Letra A fala, vale-se de comparações e de evidências lógicas. Eu vou lá no meu texto, vejo se tem isso. Achei. Viu que ele fala que é exceção? Não pode ter no texto? Descarto uma. E aí eu vou. Essa daqui não é tão difícil de fazer, então eu vou dar uma segurada. Reforçando aqui essa ideia de estrutura ainda, nas perguntas de interpretação, olha aí a questão 13. A questão 13 está atrás, vai voltar, na verdade, aí. A gente vai voltar. E na questão 13, o texto agora vai falar do mito da estiagem de São Paulo. E, galera, volto a falar com vocês. Fiz questão de pegar provas de bancas bem diferentes. Aqui tem FGV, aqui tem Fundação Carlos Chagas, aqui tem IBFC, aqui tem várias bancas, tá? Nesse texto, o mito da estiagem de São Paulo, tem a questão 13. Olha o que a banca colocou na pergunta de prova sobre o texto. O principal argumento do texto 1. Olha o que a banca quer agora. O argumento. Ela quer o principal argumento. Ele vai estar no primeiro parágrafo, galera? Não. Você não desenvolve argumento no primeiro parágrafo. Não faz sentido fazer isso, tá? Então, o principal argumento do texto 1, em defesa da tese de que não há risco de água doce acabar, baseia-se na... Dá uma olhadinha aí e tenta descobrir qual é a resposta dessa questão. Lembrando que ele está te pedindo o argumento agora. Olha, é um texto considerado pequeno, com um parágrafo inicial muito extenso, não é? Mas o primeiro momento do meu texto é a introdução. E aí depois, vamos lá. Se é fato que ali eu tenho o corpo do meu texto, qual foi a resposta que vocês deram para a 13, galera? Qual foi a letra? Resposta é a letra D, galera. Resposta é D, tá? Você começa a ler ali a argumentação dele, o desenvolvimento, ele fala, os estoques de água doce são inesgotáveis na medida, sublinha esse na medida em que? Esse na medida em que é igual a porquê, ele significa porquê. Então ele vai dar um motivo, né? Vai dar a explicação. Então ele vai falar para você, na medida em que são alimentados principalmente pelos oceanos, infinita via evaporação e precipitação. Ou seja, esse ou seja significa o quê? Vou dizer com outras palavras, de forma resumida, mais fácil ainda para você entender, né? Pelo ciclo hidrológico, que é a nossa resposta, é a letra D, a existência do ciclo hidrológico. Praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, está ali no texto com todas as palavras. Agora, imagina quem perdeu tempo lendo, e mais do que perdeu o tempo, leu o primeiro parágrafo e acabou confundindo isso tudo. Você já começa o primeiro parágrafo falando, a água é um dos recursos naturais mais abundantes do planeta e as quantidades existentes sobram diante da necessidade humana. E aí você tem ali a letra A falando que a principal, né, seria, o argumento seria a quantidade de água no planeta, tá?
Mesmo considerando apenas as águas doces continentais, ele vai falando que há muito mais água do que a capacidade humana de utilizá-la. E aí você vai vendo que a letra C começa a fazer sentido, a limitação do consumo humano. Tá? Só que eu tenho que lembrar que aqui ainda é introdução. Tá? É um autor que quis falar mais nessa introdução, quis colocar mais informações nessa introdução. E isso eu só não posso confundir com uma outra parte, que é a argumentação. Então, você percebe que eu posso sim ler o meu texto, desde que eu não me perca nas informações. A banca está focando muito mais em perguntas que trabalham com estrutura. Então, lembre-se, quando a banca fala para você que é o tema é uma informação que tem que estar no início do seu texto, está na introdução. Quando a banca fala para você que quer a tese é uma opinião, é a opinião central, é a ideia central, é a crítica central que você quer, não é, defender. O argumento, ele vem em um outro momento, você começa a argumentar, e que a conclusão há uma retomada dessa tese, mas eu não posso confundir com as orientações dadas ao meu leitor, tá? Bem, além de tudo isso que eu falei, por que é importante, por que Maria defende a ideia de que eu não devo começar a minha prova lendo o texto? Não sei se eu te convenci disso ainda, não é? Vai que você chega na prova e você está doido para ler um texto, não é? E você não se aguenta e você quer ler aquele texto. Você pode ler esse texto, tá, galera? Mas tem que ler com muito cuidado, não pode ter uma leitura solta, perdida por aí, tá? Mas eu ainda reforço para você, não comece a sua prova lendo o texto. Você pode se deparar com, por exemplo, essa prova, que trabalhou o seguinte texto, Mercado do Desespero. Dá uma olhadinha nesse texto, Mercado do Desespero. Quem aplicou essa prova foi nada mais, nada menos que a FGV, a banca mais temida quando se fala em interpretação de texto. Né? Eu falo para você que quando a pessoa fala que a banca escolhida para o seu concurso é FGV, geralmente vem um abatimento generalizado, né? Que a galera sabe a pedreira que vai enfrentar, né? Essa é a questão 4. A questão 4 do texto, Mercado do Desespero, galera. Mercado do Desespero. Então, eu vou te mostrar algumas armadilhas que fazem a FGV ser tão temida nesse assunto. Primeiro, olha que a primeira pergunta a respeito desse texto foi, olha o enunciado.